embora até o nosso irmão esteja errado. Mas nós não É vamos. mesmo, mesmo tendo errado, eles não gostam não. Nós vamos fazer até isso para poder defender o povo. Eu sei que o meu irmão está errado, que está acontecendo, falatório, mas a gente nunca não vai gostar que alguém fale mal do nosso povo. Ninguém gosta não, mesmo eles estão errados. A Né? gente vai querer defender. É, Eu me lembro quando o irmãos era muito confuseiro no colégio. Confuseiro nem para brigar, era confuseiro. Desde tamanhozinho confuseiro, mano. Eu gostava de brigar mesmo no mundo. Era. Chegava em casa, apanhava e batia, assim, né? Era valente que só. Aí chegava um tempo que tinha oportunidade de estudar com meus irmãos. Tanto por ela como por... Aí eu era valente. Por quê? Porque tinha isso para me proteger. Se caso alguém mal que eu viesse bater, ó, meu irmão tá ali, mano. Aí já ficava com medo, né? Usar, né, na proteção, né? Mas, irmãos, por toda a história de cada um que tivemos aqui, infelizmente, meu pai, eu queria escutar a sua história de irmão, mas não tem, né? Não, mas. Meu irmão foi criado sozinho. Filho único. No mundo, né? O pai, por exemplo, eu com 5, 6 anos de idade, eu levei esse corte aqui. Tô vendo. Cicatrizou Tô na vendo a cicatriz aí. O pai ainda estava morando de aluguel, como por exemplo, tinha casa aqui, tinha terreno, mas não tinha feito nada, eu estava morando de aluguel. Aí ele alugou uma filhinha lá, aí quando era de tarde eles dormiam, né? E eu pequeno, acho que 5 anos de idade, subia na porta, nos entregar, botava a vassoura e descia na vassoura, né? Aí porque tava brincava. Aí a gente brincava de bandido, né? O cara me amarrou numa bananeira. Aí saí, né? Mas eu era, sabe, bem sapeca, né? Eu era, como diz o povo, né? O menino era danado, sabe? Prometido do diabo. Eu ia falar, mas o irmão tava falando, eu não quis interromper a conversa do irmão. Significado danado, tem que ser que é abençoado. Eu tava sendo prometido para Satanás. E me criei assim. Aí, quando eu queria pedir uma coisa, eu não ia pro pai, né? Eu ia pra mãe. E a mãe liberava, vai. Aí eu ia jogar de bola. Aí, filho único, né? Aí, a pessoa cantava esse pagode, né? Sou filho único. Aí, naquele momento lá, eu vim tocar, eu ficava caladinho ali, ouvindo. E pedindo a Deus que a viagem fosse boa e voltasse boa, né? Porque eu tinha saído fugido, né? Aí jogar bola, aquele negócio todo. Era bem. Fraquinho. Então, irmãos, nós vendo a história de cada um, né? Sobre a irmandade, né? Irmão mesmo sanguíneo, né? O amor fraternal. E em todas as histórias aqui nós vemos que tinha muito o quê? Briga. Tinha a discussão. Tinha as contendas. Até o ponto, se fosse um com o outro, sai do muro. Porque eu, quando ficando maiorzinho, eu já enfrentava o Elton. E vindo bater, mesmo apanhando, nós enfrentava. Não era atrevido. Apanhava que só, mas enfrentava, quando eu fui ficando maiorzinho, né? Tinha um murro, tinha tudo, mas no final de tudo... Ficava tudo bem. Ficava tudo bem. No final das contas... Eu não tinha mal com meu irmão, nem meu irmão tinha mal comigo, né? E nós crescemos o quê? Juntos. Unidos, né? Porque meu irmão, quando falou que tinha aquela discussão, mas ali estava tudo juntinho, se aquecendo na fogueira, né? Comendo batata, né? Ceando, comendo, né? E olha que alegria, né? Então nós vemos aqui que meu, há tantas brigas, né? Entre irmãos, né? Nossos irmãos, sanguíneos de verdade. Eu estou falando da parte de irmão mesmo assim, né? Mesmo com tanta briga e discussão, mas no final de tudo, tudo bem. Tudo bem, nós se perdoávamos, não tinha mágoa. Eu, em hipótese alguma, queria me separar do meu irmão, e nem o meu irmão se separar o quê? De mim. Né? Na realidade, nós sempre queremos proteger o quê? Uns aos outros. Jamais nós gostamos de ver alguém falando mal do nosso irmão, e assim por diante. Né? Então, nós vemos que o autor aqui, ele fala sobre o amor, o amor fraternal. E agora ele está falando isso aqui, sabe para quê? Para a igreja do Senhor. Olha que interessante. Mas permaneça ou continue entre vós o quê? Um amor fraternal. Mas que amor fraternal é esse? É o mesmo amor que você tinha realmente com o seu irmão, né, de sangue. Né? Que quando vocês brigavam, vocês se perdoavam.
É o mesmo amor que se eu visse alguém falando mal do meu irmão, mesmo ele estando errado, mas eu não ia defamar meu irmão. Eu ia cuidar, Defender, né? ia defender, mesmo estando errado. Né? Então, olha que interessante. Agora eu estou trazendo aqui para a igreja, mas que permaneça entre vós o amor fraternal. Então, meus irmãos, da mesma forma que eu tenho o meu irmão Elo, o meu irmão Sérgio, e eu protejo realmente unhas e dentes, e não quero ver em modo nenhum, da mesma forma eu tenho que ser com cada um de vocês. Porque um de vocês são meus irmãos. Através do sangue de Cristo. O mais precioso sangue. Sabe? Vai ter discussão entre nós? Vai, irmãos. Vai. Vai ter contenda? Vai. Mas porque quando acontecem essas coisas, nós possamos celebrar o quê? Do amor? Fraternal. Não, a irmã Marta é minha irmã, cara. Então a irmã Marta, não sei se é meu irmão. Isso aqui aconteceu, essa discussão, essa contenda, mas nós temos que se perdoar e continuar o quê? O amor fraternal. Junto. Porque esse é o amor fraternal. Sabe? O amor fraternal, quando eu ver alguém falando mal do irmão Cláudio, mesmo ele estando errado, mas eu não dou corda de continuar falando mal dele. Porque ninguém faria isso com o seu irmão. De jeito nenhum. É o amor agape. É o amor que dá vida pelo próprio irmão. Né? Então, se eu, um exemplo aqui, eu vejo alguém falando mal do irmão Cláudio, eu estou lhe chutando, mas eu nem vou dar corda e ficar lá e vou saber procurar se essa história realmente é o quê? Verdade. Então, eu vou procurar saber de quem? Do irmão Cláudio. Irmão Cláudio, daqui, eu quero saber isso aqui de você, meu irmão. Isso aqui é porque o irmão ele faz isso. Que toma amor fraternal. Não, isso aqui é verdade que está acontecendo, porque eu escutei ali. Né? Mas o que acontece é que, às vezes, muitas das vezes, a gente escuta e fala mais moeda, talvez, né? Bem que eu desconfiava. Bem que é desconfiável, né? Olha aqui. Irmão. Sabe? Então, olha como o autor, ele, depois de ter falado várias coisas importantes nessa carta maravilhosa, e no final de tudo ele, permaneça entre vós o quê? O amor fraternal. Porque o amor fraternal, irmãos, que vai segurar o quê? A igreja do Senhor na união, no conjunto, no ajuntamento. Se não tiver amor fraternal, irmão, não tem condições de ter união. Sabe por quê? Porque um dia que eu discutir com a irmã Marta, tiver uma contenda com ela, ou ela sai lá do barroso, estou dando só um exemplo, ou ela sai lá do barroso, ou então eu saio, porque eu não suporto mais o quê? E na irmã me vê. E assim da mesma forma com cada um que está aqui. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Então cadê o amor fraternal? Então nós vamos mostrar o amor fraternal quando tudo está bem, é bom demais. Moleza, né? Não, é moleza. Que nem tu fala, é mão com açúcar, né? Tu costuma dizer, né? Então eu mostrar o meu amor fraternal para cada um de vocês, quando tá tudo bem, isso é bom demais. Mas o amor fraternal tem que ser mostrado quando vai tudo o quê? Mal. Mal também, né? É só quando vai bem, não. Aí nesse momento que eu vou mostrar para minha irmã e para meus irmãos que realmente eu tenho um amor fraternal para tudo. É quando tudo tá mal, é quando acontece a discussão, é quando acontece a contenda mesmo. Aí eu mostro o quê? A entregação, né? Aquele lá, aqui é o Cristo. Você tá entendendo? Aí ele diz, veio que te entrega tudo. Mas Jesus amou ele Até o fim. O amor fraternal, realmente. Então, o nosso amor fraternal, ele vai ser usado mesmo, na verdade, nos momentos ruins. Momento mais difícil, né? Não, aí eu vou mostrar o que é o meu amor Do que até fraternal. Olha o amor de Cristo. Olha o amor de Deus para com cada um de nós. Né? Que na Bíblia fala que Deus não deixou ninguém ser, Deus não esperou ninguém ser perfeito para depois mandar o filho, não. A humanidade totalmente pecaminosa, destituída, né? Da glória de Deus, e foi nesse momento que Deus fez o quê? Enviou quem? seu filho, Seu filho. o único filho que ele tinha. Olha o amor de Deus e olha o amor de Cristo. Né? O amor de Deus ao ponto de entregar o filho pela humanidade que não merecia. E o amor de Cristo por obedecer o Pai, né? Vindo, se entregando até a morte, o quê? Amor de Por cada um de nós. Então é esse amor que Cristo ele prega. amar por alguns amigos. Né? É esse amor que João, né? Quando nós vamos ler aqui as cartas de João, o João, nós vamos ver ele falando sobre o quê? Só sobre o amor. Da mesma forma como Cristo amou vocês assim, vocês têm que amar uns aos outros. Se entregando uns aos outros.
Sabe, irmãos? E que nem eu falei aqui no começo, irmãos, nós vemos que no mundo, agora eu estou falando do mundo, as pessoas que não temem a Deus e não querem nada com Deus, nós vemos que a cada dia que se passa, o amor deles está cada vez mais, o que acabando realmente, ao ponto deles não ter mais temor a nada e matar qualquer um por qualquer consequência ou qualquer besteira. E da mesma forma, hoje na igreja do Senhor, esse amor também está se esfriando, irmão. Não ao ponto de eu chegar e matar, né, fisicamente, mas matar o que é no coração, que é o pior. Porque nós, a Bíblia fala que nós cometemos homicídio até no coração. Só não pensar. E é o que está acontecendo hoje na igreja do Senhor. Hoje nós vemos que a cada que se passa na igreja, eu estou falando de nós, irmãos, aqui, né, nas denominações, né? Porque muitas vezes a gente usa as denominações como um exemplo, né? Mas estou falando aqui da igreja do Senhor, aqueles que conhecem a verdade. Que a cada dia que se passa, o amor está sendo cada vez mais, é por isso que no meio de nós está vendo, sabe o quê? As grandes divisões. Aí eu falo assim, cada qual o quê? No seu quadrado. Mas por que está acontecendo isso? Porque não está permanecendo em cada um de nós, sabe o quê? O amor. Porque se permanecer o amor fraternal, irmão, jamais eu vou abandonar o irmão Cláudio, e nem o irmão Cláudio me abandonar por algum desavenço ou contenda que eu tive com você. Não, de maneira nenhuma. Se tiver um amor fraternal, assim como eu amo meus irmãos lá, o Elton e o Sérgio, e embora aconteça alguma coisa, sabe, de tão ruim com nós, mas nenhum dos dois vamos se abandonar. Então tem que ter esse amor na igreja. Porque todo mundo, queira que não queira, eu fui desensinado muito pela denominação. E o amor só está bem enquanto tudo está bem. A gente sabe que dentro da denominação é levantado várias denominações do reino. Isso. Né? E dentro do nosso contexto, por exemplo, a gente só quer amar quando o negócio está Tá bom. tá bom. Mas o que Jesus ele ensina, e todas as cartas que ensina, tem que amar quando o negócio está pegando. Né? Porque a gente mostrando esse amor, né, a gente, como falando no capítulo 15, a gente está mostrando que Deus realmente está presente. E aí é onde a gente tem que começar a trabalhar esse amor na nossa vida. Porque para a gente não virar uma coisa qualquer. Porque esse amor ele só vai ser ligado quando a gente realmente estiver amando uns aos outros. A gente está amando. Porque quando a gente briga, vamos supor que a gente sai de um prédio tal, aí vem aqui pro outro, se achando que já está errado, a gente está bem, e a gente está provando do mesmo sangue. Lá na igreja de Cristo, aqui também é. E como nós podemos cear com consciência sadia, sem um amor programado? É por isso que a gente tem que estar amando todos, mas está corrigindo todos, está chamando a atenção de todos. Exatamente. É nesse contexto. A própria palavra fala que nós temos que exortar o quê? Uns aos outros. Uns aos outros. Em amor. Porque isso também é amor fraternal. Claro, também, né? Né? Porque, um exemplo, quando eu corrijo a minha filha aqui no Emil, uma da luz aqui, eu estou corrigindo pelo bem delas. Né? Não vou corrigir ou chamar a atenção delas por qualquer motivo. Né? Então é justamente quando um exemplo que acontece entre nós, quando eu vejo um exemplo assim, o irmão Cláudio viu assim, mais para lá do que para cá. Aí o irmão Cláudio chegava, irmão, isso não é o que está acontecendo. Eu estou percebendo você assim e tal. Porque esse amor fraternal está se preocupando comigo. Agora, quando ele não liga, não está nem ele, não tem amor comigo, ele não quer meu bem. Porque quando ele quer meu bem, ele vai me corrigir para que eu possa o quê? Para que eu possa o quê? Voltar para o corpo, mano. Exatamente. Né? Agora não, mas ele, não toca nada com Deus não, né? Deixa ele lá mesmo. Não, nós temos que corrigir. Né? Exortar, né? Com longanimidade, com temperança, assim como o Paulo ensina, né? Sempre deixando a porta aberta. Exatamente. Agora, aí que eu falei, meu Deus. Tem um cara que a gente só falta quer pegar do assim, não tem jeito, mano. Interessante que nós Não, colegas lá não tô falando que não. nós
se congregando lá no se congregar, o irmão vai saber da história. Lá tinha um irmão nosso, infelizmente, que era muito complicado, sabe? E é tanto que por causa dela, muitas irmãs, né, que não é, saíram lá do prédio. Mas invocado que ela, toda saída, ela ficou lá, permanecendo. Né? Hoje sabe por que aconteceu aquele negócio lá, né, que nós sabemos, né? Nossa irmã lá, né? Hoje ela não está mais lá não, porque realmente aconteceu um orogodó lá muito grande, você sabe, acho que ela deve ter ficado sabendo. Aí, saiu a família todinha, né? Mas por que acontece tudo isso entre nós? Porque está faltando o quê? O amor fraternal. Então, que assim como o autor aqui, depois de ter falado vários assuntos importantes, que esse aqui é o mais importante que eu acho, que possa permanecer entre nós, o que é o amor fraternal. E esse amor fraternal, nós vamos mostrar a ele quando tiver tudo ruim. Então. Tudo ruim, né? Porque quando tá bom, é bom demais. E nem Cristo fala, né? Se você amar só quem ama você, né? É bom demais. Aí fala quando tu tem que amar teu inimigo. Por que eu digo que eu não gosto de assistir jornal criminalista? Porque a gente perde. Porque quando a gente vê certas situações, na nossa mente é o que é que morra, que aconteça o pior, e querendo ou não, mas qual é a mente de Deus para esse indivíduo? Né? A mente de Deus é que esse homem se converta, né, com tudo isso, se arrependa, né? Exatamente, né? Que nem fala lá em Ezequiel, que Deus não se alegra, né, na morte do ímpio, né? Mas antes, né, que ele se convertesse, se arrependa, né? Tá entendendo? Então é por isso que eu não gosto, porque a gente peca, a gente cria um ódio na gente, né, irmão? Aquela... Aí não é bom nem assistir, porque a mente do sonho é totalmente diferente do que da nossa mente. A nossa mente é de acusação, é de querer logo julgar e condenar, né? E o senhor também, ele tem essa mente, mas está guardado, né, pro dia do juízo, né? É verdade? Ele é longânimo. É longando, mas Tadinho em si lá. o dia do juiz está lá. Nós estamos com a nossa ira. E a sua ira vai ser manifesta naquele dia, no dia do juiz. É Que verdade? todo mundo tiver isso. Então, irmãos, aqui nós vemos aqui que num só versículo a riqueza, né? E se nós formos ler mais aqui, de informação, né? Se nós formos ler o restante, nós podemos passar até a noite aqui na vigília, né? Mas aqui, deixa eu só dar Pode, né? sobre a carta de 2 João, que tu citou, né? Isso. A carta de 2 João, ela é baseada, o irmão diz, olha, eu estou amando porque vocês estão vivendo essa doutrina, vocês estão vivendo na verdade. Qual é a verdade? O amor. Exatamente. Aí, chegou um cara chamado lá, Teófilo, que queria mandar nos irmãos. Aí a gente, até nós, pegamos esses 2 versículos aqui, a gente deturpa ele um pouquinho, porque fala sobre doutrina. E a doutrina que ele está falando aqui é o amor. Olha só, vamos aí. Irmã Marta, por favor, leia do versículo 7 ao... Não, do versículo 4 ao 11. É 2 João, né? 2 João. Olha aí. O João o quê? 2 João, versículo Ah, 7. só o João que não tem capítulo. Né? Não, tem nada. É igual Judas. É um comprimido bem pequenininho que vai você... O João é lá perto. Ela perde a Um palma. pouquinho mais. É uma caixinha que Isso é pequenininha, né? é um comprimido daqueles pequenininhos que adormece a A gente. partir do 4, né? É do 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhor, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Olha só, olha. É só amor, irmão. O mandamento, a doutrina de Cristo é o amor. Continua, irmão. Versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Até o 11. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço,
mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe dê as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Qual é a doutrina? Versículo 5, mandamento, o amor. Está entendendo? Então, a gente às vezes deturpa esses 3 versículos aqui, aquele que não traz essa doutrina. Vamos supor, a pessoa que chega, como tu diz, tu chegou na casa do Cícero, falando da irmã, falando do irmão. Eu estou trazendo a doutrina, eu estou sendo um enganador. É perigoso, irmão. Aquele que não traz a doutrina, nem recebe casa. Se vamos para falar do meu irmão, não recebe casa. Exatamente. Aí a gente às vezes deturpa esses 3 versículos para encaixar os testemunhos de Jeová, né? E até outros ensinamentos. Mas o ensinamento verdadeiro aqui, que a carta está mostrando, é a falta de amor. Não recebe casa. Se eu falo mal de você, eu estou sendo um enganador. Aquele que não confessa Cristo. Bora, continue. Olha, Provérbio no Velho Testamento, mas bate o que eles estão falando aqui, né? Pode Passa ler. aqui, ó. Provérbio, capítulo 10. Mas nós estamos falando aqui sobre Pode o ler, amor, só. né? Versículo 12. Somente o versículo 12, né? Tá. Você lê? Pode ler. O ódio incita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Quer dizer que eu ficar com ódio do meu irmão, eu vou incitar o quê? Eu vou incitar contenda. Eu vou jogar mais lenha na fogueira, ele vai ficar com mais raiva de mim, né? Mas eu agindo com amor com o meu irmão que está fazendo alguma coisa contra mim, sabe o que vai acontecer? Vai cobrir todos os pecados. Entendeu? Eu não tô, ele tá com raiva, eu tô com raiva, ele tá com raiva de mim, né? Mas só que eu tenho que tratar ele com amor. Mesmo ele estando com raiva de mim, eu tenho que fazer também, eu tenho que fazer a minha parte. Aí quer dizer, eu vou tratar ele com amor, mesmo nós estamos discutindo e tudo, eu estou com raiva dele naquele momento, aí vai cobrir todos os pecados que estiver acontecendo, que eu estiver com amor com ele, neste momento, entendeu? Então A Bíblia diz. tudo se resume no quê? No amor Mas no amor o quê? fraternal. Fraternal. Não só no amor, mas no amor fraternal. Realmente amando como irmão de verdade. De verdade mesmo, sabe? É difícil, mas não é impossível, né? De maneira nenhuma, né? Então, Por isso que Jesus ele deu um novo sentido para o amor, né? Porque isso. o povo lá na língua, né? Na grega, hebreia, realmente eu acho que mais hebreia, e o amor tinha 4 palavras, né? Para amor, 4 palavras diferentes. Não é que nem nós, amor é amor, né? Para nós, no Brasil, né? Amor de pai, amor de mãe, amor de namorada, é a palavra só. Para eles tinha palavras diferentes. Aí Jesus trouxe mais uma, né? Mais uma medida de amar. É amar como ele amou. Aí, como é que Cristo nos amou, né? É uma medida diferente. Amor nos entregando a vida. Então a gente tem que entregar a vida pelo irmão. É o contexto que eu disse aí. Quando a Bíblia fala que a pregação, a palavra é loucura, né? Se a gente for ver, é loucura mesmo. Porque como é que Cristo vem dizer que nós temos que amar nossos inimigos, aquele que nos persegue? Às vezes está difícil nós amar até quem não persegue, né, irmão? Eu ainda os inimigos, né? Então, é loucura para um homem, é loucura para né? Tá entendendo? Mas isso, irmãos, jamais nós vamos alcançar isso aqui com perfeição. De maneira nenhuma. Mas nós temos que todo dia lutar por isso, né? E a nossa perfeição nós sabemos que. E se alguém alcançar, não vai ser bom não, porque vai querer pisar nos outros. Né? Porque alcançou. Por que é que Paulo tinha que ter o espinho, né? Deus não tirou. Porque Deus sabia que se tirasse aquele espinho de Paulo, que ele fala que até esbofeteava ele, né?
E Paulo tinha tudo para se sobreviver, porque o cara tinha tudo, meu irmão. Tinha tudo, né? Porque tudo de conhecimento de Deus, né? De tudo, mano. O cara veio de uma linhagem nobre, conhecedor totalmente da lei mosaica, né? Que era judeu praticante mesmo, ao pé da letra. 10 línguas. Tá entendendo? Agora veio para o cristianismo que aperfeiçoou mais ainda. Sendo, então. Aí ele escreve assim, olha. Aí ele escreve desse jeito assim. Mas Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar. Aí ele fala, no versículo 5, ora, a esperança é essa, que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, que é aqui, pelo Espírito Santo. Aí, se ele derramou todo o amor dele em nós, que é o Espírito Santo, e agora? O que a gente tem que fazer? Obedecer o mandamento. Nós vemos o exemplo, né, do nosso próprio irmão que é Cristo. Cristo realmente nos amou, um amor fraternal, ao ponto de se entregar por causa de nós, né? Se nós somos filhos, né? A Bíblia fala que nós, assim como Cristo foi lá glorificado, né? Está à destra do Pai, não que nós vamos estar à destra, mas também nós vamos ser o quê? A nossa ressurreição vai ser da mesma ressurreição o quê? Nós somos corredeiros com Cristo. Exatamente. Bem? Amém. Só lembrando aqui as últimas palavras de Jesus no Evangelho de João, que começa no versículo 13, né? No capítulo 12, ele encerra o ministério público dele, né? E no 13, ele fala apenas para aquele grupo pequeno. E a palavra que ele mais repetiu ali é justamente essa. Bateu muito nessa tecla. Jesus falou. Como, né, já sabendo que pronto, esse rei, ele encerrou o povão 12, 13 ele encerra aí do 13 até o final, né, até o 17. Ele ora, termina com a oração. Ele está batendo nessa tecla aí do amor e está mostrando, né? Quando ele tira, quando ele lava os pés. Olha, se eu sou mestre do Senhor, vocês estão dizendo e estão falando certo que eu sou. Estou fazendo isso para vocês, façam isso com os outros, né? Interessante que a água, quando a gente lava os pés, né? Porque naquele tempo era uma plástica realmente dos servos, né? Dos servos mesmo, quando seus senhores chegavam, né? Eles iam lá e. Mas Cristo quis mostrar ali que ele, sendo Senhor, né? Se tornava servo, né? Servindo, né? Servindo, né? Ali é um exemplo, né? Não que nós vamos estar, né? Tem que ter mais nessa prática hoje, né? Eu congregava na Assembleia de Deus. Você se lembra daquele ali? Aí lá eu fazia parte dos obreiros. Você estava lá atrás, né? Na cadeirinha Lá do naquelas ministério. cadeiras, É. nobre. Nessas aqui, Você estava lá. Eu era auxiliar da palavra, porque a gente tem vários cargos, né? É auxiliar da palavra, aí depois passa para obreiro e assim vai, é uma escala. Aí tinha o pastor lá, o pastor Demetrio, que ele pegou um dia lá no curso de, não sei se era de doutrina, alguma coisa. Aí, né, só tudo empolgado, ó, hoje aqui no final do culto vai ter uma coisa que todo mundo vai ficar maravilhado. Né, rapaz? Aí no final do culto nós veio com a bacia, pra poder passar a água, e nós tínhamos sapato, ó. Mas tinha um irmãozinho lá, vê esse bichinho, irmão. Não, bichinho. Irmãozinho bem simplesinho. Aí o pastor lá tirando nós sapatos e passando na sala mesmo, né? Então, o irmãozinho. Eu chegando no irmãozinho, eu não aguentei não. Só que eu não vi não, né? Irmãozinho. Irmãozinho. Aí irmãozinho, pastor, eu tô com um pouco de chulé, você não vai se incomodar não, né? O bichinho era meio fraco da mente, né? Gente, né? Mas eu fiquei me segurando pra riba. Aí quando eu cheguei em casa, eu disparei, ó, o bichinho. Pastor, eu tô com chulezinho, pastor, não dá certo não. Olha, que tem que ter, né? Não, você não era água aos pés, não. Tá igual o Pedro, né? Porque nessas iluminações eu chego essas coisas, né? É. O Papa faz isso, né? O Papa, os padres, sei lá, nessa época agora, O Papa da beija Semana o Semana chão, Santa, né? beija o chão e beija os pés das pessoas.
E ali Cristo quis só mostrar o exemplo de servo, né? De servir, né? E sendo o Senhor, se colocou realmente na forma de servo. E deu para servir, né? Que Cristo quis dizer que quando ele falou assim, façais assim, mas na questão de servir, de ser servo. Que E aí por que Cristo proporciona, ele fala tudo aquilo para os seus discípulos? Né? Porque quando Cristo subiu, né, quem é que ia tomar a frente, né? E constar a propagação, não só do Evangelho, mas curando, expulsando demônio. Porque Cristo quis mostrar para aqueles homens, com todo o poder que eles teve, não era de maneira nenhuma eles querem ser o quê? O senhorio, o mestre, porque cura, expulsa demônio, não. Vocês têm que ser sérios. Assim como eu sou, tá vendo aqui, ó, um exemplo? Eu curo, eu expulso o demônio realmente de verdade, né? Levo o evangelho da salvação, mas eu sou sério. Estou na posição de mestre servo. de servo. Então a nossa posição tem que ser o quê? De servo. De servo. É isso que Cristo quis mostrar para os seus discípulos, principalmente para eles. Entende? Então nós somos servos. Amém? Amém. Dá para nós fazer uma vigília, né, mano? No dia que o irmão abrir a casa, né, irmão? Irmão, muito bom esse tema, viu? Muito interessante. Já li Hebreus 500 vezes, mas nunca tinha pensado nesse pequeno versículo. A Bíblia é viva. Interessante que se você ler o livro de Hebreus 10 vezes em seguida, 10 vezes seguidas ela faz diferente com você. Tem alguma coisa que eu mesmo Que se renova, né? quando eu volto a ler algum livro que eu já li, mas aí eu me paro, eu já li isso aqui. Nem tinha pensado. Se Presta renova. atenção nesse versículo. Uma coisa ainda bem pequenininha, mas. Traz uma mensagem gigante, né? É. Essa semana estamos lendo Atos, aí uma coisa que me chamou a atenção em Atos, né? Quando Saulo está lá com as cartas para levar os cristãos presos, Jesus aparece, né, na cruz, Jesus fala, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue, né? Aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele só se apresenta, eu sou Jesus, mas agora, ó, eu sou Jesus. Agora, mas agora te levanta, ou seja, não deu nenhum Parecer. um parecer, você fez isso e Não, isso. não fosse um julgamento, né? Não, Fala nada acabou, contra ele, né? acabou. Nada. Eu sou Jesus, aquele que tu percebe. Agora, mas levanta, vai lá. Alguém vai te dizer, tipo assim, um passado todo deixado para trás, todo apagado, né? Que é isso que Deus faz por nós, né? A gente não atenta para essas coisas. Isso me chamou muita atenção Com essa semana. certeza. Eu fiquei pensando, como é que a gente às vezes. Ixi, aquele irmão quer voltar, mas ele fez. Fez aqui e aqui, né? Ixi, mas será que dá certo? E Cristo ele tinha um relatório da vida de Paulo, né? Todinha. Mas ele não trouxe à tona. Ele sabia o que ele Não, tinha se feito e daqui tudo, pra mas frente não. é diferente. Acabou, é agora Né? daqui pra frente. Ele sabe o que ele tinha feito, mas não falou Aí nada o sobre outro lá, que ele mandou, ó, vem um aí que eu quero. Aí, mas assim, Senhor, logo Paulo. Pronto, aí ele. Aí, se eu não sabe a história de Paulo, É. perseguidor, né? Ele fica com medo. Fica com medo, natural, né? A Irmandade também não quis muito assunto com ele, fechando as Você vê que quando nós vamos ler as cartas de Paulo, nós vemos a preocupação que ele tem, dizer, ó, eu sou apóstolo de Cristo, né, a qual Cristo, né, me escolheu, porque as pessoas não acreditavam que ele é um apostolado que ele Paulo. Você pode ler as cartas de Paulo lá, que primeiro ele defende seu apostolado, mas que ó, eu sou apóstolo de Cristo. Ele defende seu apostolado. Por quê? Porque as pessoas não criam e não queriam o apóstolo Paulo como apóstolo. Então ele defende seu apostolado, todas as suas cartas. Você pode ler as cartas de Paulo, afinal, comecei apóstolo Paulo, né, enviado de Cristo, escolhido por Cristo, né, e assim por diante, né? Porque as pessoas não acreditavam no seu apostolado. E o maravilha, o livro de Atos é um livro que você lê e você fica maravilhado cada vez mais que você lê, porque ele é a história, né, o início da igreja. Não que seja o início da igreja, porque a igreja já começou quando Cristo estava aqui. Foi a continuação da igreja. Né? Você vê lá em Atos, quando é para escolher o outro apóstolo para poder ficar no lugar de Judas, a Bíblia fala que já se reuniu o quê? 120 pessoas. Estavam reunidos o quê? Em nome de Cristo. E os apóstolos lá vão comunicar às 120 pessoas sobre a escolha do novo apóstolo.
Né? Então ali nós já vemos a comunicação que os apóstolos o quê? Com a igreja. Porque tu tem que ter a comunicação. Tem que ter Então, a em comunicação concordância, né? aqui no meio nós tem que ter a comunicação. É, Não é uma coisa que eu vou decidir só. não tem Ou a concordância. irmã vai decidir só, né? A igreja. Né? Até o presbítero, quem é que escolhe? A igreja. Ele não se escolhe, né? Quem escolhe o presbítero é a igreja. E quem pode ser o presbítero também, quem é? A igreja. Quando dá as mãos conduta dele, ó. Pode sair daí, meu filho. Você não pode estar mais nesse. Então tudo é a igreja. Né? Quando, por exemplo, tem uma coisa que, assim, para nós, né? Quando tem as questões das nossas ofertas, né? Que lá é acumulado, e aparece alguma coisa lá que nós temos que ajudar, então a decisão é nossa. Não é, a decisão não é do Elton, do Sérgio, que é, né? O que toma de cu, não. A decisão é da igreja. Rapaz, tá, um exemplo aqui, eu souber de alguém que esteja necessitado, irmãos, isso aqui está acontecendo, isso aqui tem como nós, né? Eu não apareço nessa reunião. Passo o zap para meu irmão. Então, tudo é da Amém, igreja. irmão. Só amém. Amém. Mas o livro de Atos é Sincero. Vai lá, passa. rico demais. Você aprende muito, sabe? Isso aí. E pra mim, já tá aquele reiniciar o celular, que às vezes dá tilt. Aí tem que desligar para reiniciar de novo, né? É mesmo? Iniciar o aparelho. Que bom, né, irmão? A gente, né? Quando a gente começa a falar a palavra de Deus, as coisas fluem, né? Não, a Zora, ela, sabe? Segundo, fica mais rápido. Amém? Amém. Vamos orar, né? Bom, Então, vai. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, meu filho amado, quero te agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso, a qual o Senhor proporcionou para cada um de nós. E estamos aqui, mais uma vez aqui, Pai, na casa da tua serva, do teu servo, tão unidos, Pai, com o propósito de engrandecer, louvar a Ti e aprender mais, Pai, da tua palavra, que é muito importante, Pai, para cada um de nós sempre aprender mais, para que naquilo que nós aprendemos, nós possamos passar para aquelas pessoas, Deus, que não sabem. Porque esse tem que ser o nosso aprendizado. É nós aprender, mas para poder o quê? Ensinar aqueles que não sabem. E acreditar em nossas vidas, Pai, em tuas mãos. Ser conosco, nos dá força, nos anima. E que o Senhor a cada dia venha nos capacitar, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, mas que essa capacitação seja para o teu reino, para servir ao próximo. Faz assim, ó Deus, em nossas vidas. E eu te peço, Pai, nos ajuda a cada um de nós, a nós realmente ter esse amor fraternal. Que realmente nós possamos ter esse amor uns para os outros. Porque uma vez fazendo isso, ó Deus, nós jamais vamos se desunir e andar só, mas vamos andar juntos e perseverar até o fim. Faz assim, ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Não dá só um Portugal, por favor. Eu não empurrei não. Eu não empurrei aqui não. Ei, você vai domingo? Ah, vou. Vocês me enfiam lá. Pra onde? A mãe quer ir também, a mãe.